E a gente vai continuar aqui com a resolução das atividades que eu passei do livro para vocês, tá? Então, a gente vai continuar aqui com a questão 7. E a gente tá na página 86, beleza? Então essa é a questão 7 da página 86. E a questão diz o seguinte. Deixa eu olhar aqui um negocinho, pronto. A questão diz o seguinte. Encontre 5 pares ordenados que sejam soluções da equação y igual a 2x. Represente-os no plano cartesiano. Então, a questão está querendo que você encontre 5 respostas que resolvam essa conta aqui, tá? Deixa eu escrever ela aqui embaixo. Y igual a 2x. A gente vai encontrar 5 respostas para essa conta, para essa equação. E a gente vai marcar essas respostas que são par ordenados lá no plano cartesiano. Basicamente isso. Então vamos pensar em dois números que façam essa igualdade aqui ser verdadeira, né? Então eu posso pensar em colocar o número 1 no lugar do x e no lugar do y vem o 2, né? Porque aí a gente mantém a igualdade, tá? Tem várias formas de fazer isso. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, porque eu vou dar uma noção de igualdade à minha resolução, tá? Então, se você substitui, ó, vamos fazer a conta aqui. Tira o x, coloca o número 1 que a gente falou. E tira o y, coloca o 2. É verdade que 2 vezes 1 dá 2? Sim, não é? Então, a gente sabe que o valor de x é 1 e o valor de y é 2. Beleza? Então, a gente meio que já respondeu. Já tem uma primeira resposta aí, tá? Então, tá aqui y igual a 2x e continuar a minha conta. Eu posso pensar também, por exemplo, trocar o x pelo número 2, tá? E no lugar do y colocar o 4. Veja se não vai dar certo. Deixa eu fazer aqui do lado. Y igual a 2x e eu vou fazer a troca agora, tá? No lugar do y vem 4. Repete esse 2 aqui. No lugar do x vem 2. Então, ó, 2 vezes 2, 1 é 4. Então, veja que o meu par acabou respondendo também, tá? Bora pensar aqui em mais outro par. Eu posso pensar em tirar o x e colocar o número 3. Então, ficaria 2 vezes 3. E 2 vezes 3, eu posso tirar o y e colocar o 6. Aí, ó, faz a conta aí. 2 vezes 3, 6. Responde também, tá? Então, o par 3 e 6 responde. Bora pensar em mais uma. Olha, vocês estão vendo que meio que tem um padrão seguindo aqui nas respostas, né? Vê se não é. A gente tem o primeiro número que é 1 e o segundo é o dobro de 1. A gente tem aqui embaixo o primeiro número que é 2. Tá aqui. E o segundo número é 4, que é o dobro. Aqui a gente tem o número 3. E o segundo número é 6, que é o dobro. Então, se eu escolhesse, por exemplo, o número 5, o outro seria 10. Quer fazer um teste? Lembre que o primeiro troca no lugar do x. Lembra que o segundo troca no lugar do y, né? Então, se a gente fizer essa continha aí, ó, vai ficar da seguinte forma. A gente vai ter 10 no lugar do y, 2 vezes 5 no lugar do x. 2 vezes 5 realmente dá 10, tá? E agora a gente vai colocar o último par de respostas. A gente tem 1, 2, 3 e 4. Falta só mais um. Eu posso colocar o par 0 e 0, tá? E é simples também a gente ver. Troca no lugar do y 0, 2 vezes. Troca no lugar do x 0, 2 vezes 0, 0. Responde também, tá? Então, temos aí 5 pares de respostas e a gente vai fazer agora a marcação lá no plano cartesiano, tá? Então, lembre que o primeiro número você procura na reta deitada, no eixo x, e depois a gente procura no eixo vertical, que é o eixo y, tá? Pronto, eu vou começar de baixo para cima, tá? Aqui, ó, 5 e 10.
Onde é que ficaria localizado essa coordenada aí, esse ponto 5 e 10? Seria 5 aqui para o x, 10 para o y, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Porque se eu fizesse a marcação do ponto, isso aqui vai subindo, 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 subindo. E o do 10 vem aqui para a lateral e eu marco esse ponto aqui, tá? Primeiro ponto marcado. A gente tem aqui, ó, 3 e 6. 3 no eixo x, 6 no eixo y, tá? Fazendo aqui a minha procura. 3 no eixo x, 6 no eixo y. Então agora eu vou tentar conectá-los, né? Vai subindo aqui. Esse outro vem aqui para a lateral. Pronto, eles se encontram aqui. Bora ver qual é o outro ponto. 2 e 4. 2 e 4 e 1 e 2. Vamos marcar logo esses dois de uma vez, tá? 2 e 4 é 2 no x, 4 no y. Conectando os pontinhos, eu ficaria mais ou menos aqui. E o outro é 1 e 2. E o último que a gente tinha colocado aqui, ó, é o par ordenado 0, 0, né? Que é exatamente aqui na origem. Então veja que a gente fez a marcação dos pontos corretamente, né? Se você conectar isso aqui, ó, percebe que eles formam meio que uma linha reta, né? Pronto, então questão resolvida. Não precisa dessa linha não, porque a questão só queria que a gente representasse os pontos no plano cartesiano, tá? E aí foi feito isso. A gente vai agora para a questão 8. Questão 8. Da página 86 ainda, tá? Então vamos lá. Complete a tabela a seguir com os valores dados, tá? Então a gente tem essa equação aqui, ó. Y menos x igual a 3. E a questão está querendo que você tire o x, coloque o menos 2, não é? E encontre o valor de y, fazendo a continha aí. É basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Então, ó, ela está dando o valor de x. E a gente vai descobrir o valor de y, tá? Resolvendo a nossa equação aqui. Então, bora lá. Começando aqui por esse menos 2. Então, eu vou repetir o y menos. Aí, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Eu vou ficar com menos 2 igual a 3, né? Veja que apareceu dois sinais de menos, né? Aí a gente sabe que quando tem dois sinais de menos, a gente tem que fazer jogo de sinal para ver o que é que prevalece, né? Menos com menos na nossa conta dá mais. Pronto. Pergunta é, eu troco a letra y por quanto para fazer a nossa conta da 3? Então a gente sabe que pode trocar o y por 1, não é? Então a gente vai dizer que quando o x vale 2 negativo, o y vale 1, tá? E o par ordenado formado, a solução é menos 2, o número 1. Fechou aqui, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse daqui, ó, com esse menos 1. Vou repetir o y, vou repetir o menos, e no lugar do x, eu coloco o valor que está sendo dado aqui, que é o menos 1. Tá? Então, veja que apareceu dois sinais negativos novamente, e a gente tem que fazer o joguinho de sinal para ver o que é que prevalece, né? A gente sabe que menos com menos dá mais. Repete 1 igual a 3. Perguntinha. Para fazer nossa conta da 3, eu tenho que colocar que número no lugar do y para somar com 1? Tenho que colocar o número 2, não é? Porque 2 mais 1 vai dar 3. E a nossa resposta de par ordenado seria menos 1 primeiro e depois o número 2. Continuando, a gente tem aqui, ó, que colocar o 0 no lugar do x e ver o que é que a gente vai encontrar. Então, nossa conta é y menos. Aí eu tiro o x e coloco o 0. 0 igual a 3. Perguntinha é, quem menos o 0 vai dar 3? A gente sabe que pode trocar esse y por 3, não é? Repete aqui o 0. E a gente sabe que 3 menos 0 é 3. Então, a gente sabe que o valor do y para essa conta aqui é 3, tá?
E o nosso par ordenado é 0,3. Fechou os parênteses. Foi. A gente tem mais um aqui, ó. Agora a gente tem que trocar o x pelo número 1, tá? A conta é essa daqui, ó. Y menos x igual a 3. Vou repetir o y, vou repetir o menos. E no lugar do x, colocar o número 1. Igual a 3. Aí a perguntinha é: que número eu coloco no lugar do y, que quando eu subtrair com 1, faz a conta da 3? A gente sabe que é o número 4, né? Porque 4 menos 1, resultado 3. Então, mais um valor aqui encontrado, né? E o par ordenado é 1,4. Acabou, tá? Então essa daí seria a questão 8, beleza? Da página 86. E para finalizar essa página 86, a gente tem a questão 9 também, né? Deixa eu achar ela, tá aqui, ó. Pronto. Tem essa questão 9 aí. Vamos lá. A equação y igual a 3x descreve a relação entre o preço em reais pago por x barra de chocolate. O par 3 e 9 é solução para a equação. Por quê? Bora lá. A questão está dizendo o seguinte, que essa equação aqui, ó, y igual a 3x, ela vai representar o preço, tá? Então, isso aqui representa um preço que uma pessoa vai ganhar. Na verdade, que a pessoa vai pagar por uma certa quantidade de chocolate que ela compra, tá? Basicamente isso. Aí a questão está perguntando o seguinte, aqui na letra A. O par ordenado 3 e 9 é solução para a equação que a gente está falando aqui? Será que esse 3 e 9, se eu troco 3 no lugar do x e troco 9 no lugar do y, faz a igualdade ser verdadeira? É só fazer a troca, né, minha gente? Para a gente conferir. Então, eu tiro o y, coloco 9. Esse 3 repete e no lugar do x eu coloco 3. E eu faço a multiplicação e vejo. 3 vezes 3 a gente sabe que é 9. Acabou aí. Então a gente vai dizer que sim, tá? O par ordenado é solução da equação, pois satisfaz a igualdade. Acabou, tá? Essa é a justificativa. Aí, a letra B pergunta o seguinte: podemos ter um valor negativo para x? Aí pergunta por quê? Aí vamos lá. Vamos prestar atenção logo no que o enunciado disse. A equação descreve a relação entre o preço y em reais pago por x barra de chocolate. Aí veja só, a gente está falando de compra e de venda, né? Dinheiro eu posso ter até negativo, né? Na conta bancária, por exemplo. Mas se a gente pensar em quantidade de chocolates, que é o valor do x, o x representa quantidade, eita lá, quantidade de chocolate. E a minha pergunta agora é: eu vou ter quantidade de chocolate negativa, minha gente? Faz sentido isso, tá? Então, a gente vai dizer que a gente não pode ter um valor negativo nesse caso específico, tá? Para essa equação, porque a gente está representando quantidade de chocolate. E essa quantidade de chocolate, ela não pode ser negativa, né? Pronto, então isso meio que justifica esse item B aí. Bora para o item C. O par ordenado 0, 0 é solução da equação. Vamos lá. Por quê? A equação é essa aqui, né? Só para lembrar. Y igual a 3x. E a questão está perguntando o seguinte: se eu trocar no lugar do x o 0 e no lugar do y o 0 também, eu vou ter uma igualdade? É basicamente isso, tá? Então a gente vai fazer a troca e ver. Então, no lugar do y, coloco 0.
repete o 3 e no lugar do x coloca o 0. A perguntinha é, 3 vezes 0 não é exatamente 0? Então veja que esse par aqui, ele é solução sim da nossa equação, beleza? Então podemos dizer que esse par ordenado é solução e a gente justifica isso porque ao substituir o zero de um lado e o zero do outro, a gente faz a equação ser verdadeira, faz a igualdade ser verdadeira, na verdade, né? Pronto. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Tem. Qual é o preço de uma barra de chocolate? Vamos lá. A gente vai ter aqui y igual a 3x. Lembra que a gente acabou de falar aqui, ó, que o x representa a quantidade de chocolate, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, ó. Se eu tirar o x e colocar o número 1, que é justamente o que a questão está querendo que a gente faça, quanto é que vai custar essa barra de chocolate? A gente sabe que é o valor do próprio y, né? Então, vamos lá. Eu vou ter y igual 3 vezes 1. Se a gente fizer a multiplicação, 3 vezes 1 é 3. Então, significa que uma barra de chocolate ela vai custar R$3, tá? Somente isso daí. Então, a gente pode também até incrementar aqui uma seguinte lógica. Se eu tivesse duas barras de chocolates, eu faria 3 vezes 2 e o preço seria 6. E assim sucessivamente, tá? Então, o valor de uma barra de chocolate seria R$3. E aí a gente finaliza essa questão 9, tá? Agora a gente vai para a página 87. Página 87. E a primeira questão do Vamos Praticar Mais diz o seguinte: os pares ordenados 3 e 4 e 4 e 3 correspondem a um único ponto do plano cartesiano. Por quê? Aí, minha gente, a questão só está querendo saber o seguinte: se eu marcar esse ponto 3 e 4 e marcar esse ponto 4 e 3, será que eles vão dar no mesmo lugar? É basicamente isso que a questão está querendo, tá? E a gente já viu que o nome específico aqui, ó, par ordenado, o nome específico dele ser ordenado não é à toa, né? A gente sabe que se inverter a posição dos números, a gente vai cair em lugares diferentes. A gente fez isso lá na sala, fazendo aquela brincadeirinha com as fileiras e as cadeiras de vocês, não é? Então, a pessoa que está, sei lá, na terceira fileira e na quarta cadeira, não vai estar no mesmo lugar de uma pessoa que está na quarta fileira e terceira cadeira, não é? Então, a gente vai dizer que isso daqui não corresponde a um único ponto. Vai corresponder a dois pontos diferentes, tá? Então, a gente pode justificar aqui dizendo que 3 e 4 e 4 e 3 são pontos distintos. São pontos diferentes. Pois a ordem que os números aparecem importa, tá? Então a gente justifica. A gente sabe que o primeiro número a gente procura sempre na reta x e o segundo na reta y, né? Então, como é que eu posso procurar o primeiro número para esse ponto aqui, que é 3, lá na reta x, e procurar o número 4 na reta x e dizer que é a mesma coisa? Então não faz sentido, né? Então a gente tem aí uma justificativa, tá? Isso é só uma justificativa, você tem outras formas de justificar isso, tá? Pronto, vamos lá. Segunda questão diz o seguinte: determine o valor de y na equação 6x menos 5y igual a menos 3 para os seguintes valores de x. Então a questão está querendo que você troque o x e veja qual fica sendo o valor de y, beleza? Então aqui é bem simples, né?
a gente meio que vai tirar esse x de jogo aqui, ó, colocar o número que ele vale e ter uma equaçãozinha de primeiro grau com uma variável, tá? E a gente já sabe meio que resolver isso, né? Bora lá. Primeira troca, então 6x menos 5y igual a menos 3. Eu vou tirar esse x e colocar o número 1. Vai ficar 6 vezes 1 menos 5y igual a menos 3. Se eu fizer essa multiplicação aqui, eu vou ficar com 6 menos 5y igual a menos 3. A gente já aprendeu que para resolver uma equação de primeiro grau, quem tem letra fica de um lado, quem não tem passa para o outro para ficar com quem não tem, né? Então a gente vai fazer uma pequena troca aqui. Então esse menos 5y permanece, o menos 3 já estava do lado direito e o 6 vem fazer companhia a ele. Lembrando que o 6 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. A gente repete o menos 5y. Se eu devo 3 e se eu devo 6, ao todo eu vou estar devendo 9, não é? E agora eu só preciso deixar o y sozinho. O número que está agarradinho com y, ele está multiplicando. Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 9 dividido pelo menos 5. E só para finalizar, menos com menos vai dar mais, né? Então essa fração ela fica positiva. Então acabei, tá? Então veja que não é uma conta também tão complicada, tá? Você tira o x, coloca os valores que estão aparecendo aqui e encontra o valor de y, beleza? Bora fazer essa letra B aqui, que é bem parecida. Então na letra B, a gente vai ter o seguinte, eu vou repetir aqui a equação, né? 6x menos 5y igual a menos 3. Esse x sai e vai entrar essa fração aqui, ó. Então vai ficar 6 vezes, sai o x, entra 3 sobre 2. Menos 5y igual a menos 3. Para a gente resolver essa multiplicação aqui, ó, não aparece nada embaixo do 6, coloca 1. E multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Aí a gente vai ter 6 vezes 3, opa, vai dar 18. 1 vezes 2 dá 2. Repete o menos 5y igual a menos 3. Perguntinha, esse 18 sobre 2 aqui, será que eu consigo dividir 18 por 2 para ter um númerozinho inteiro? Consigo, não é? 18 dividido pelo 2 que está aqui embaixo é 9. Então fica 9 menos 5y igual a menos 3. Vou fazer aqui do lado agora, tá? Para ter espaço. Vou repetir aqui a conta onde a gente parou. E a gente vai fazer aquela pequena troca, né? Eu tenho menos 5y aqui, que está com letra, e esse 9 não está. Então eu vou trocar ele para o outro lado, para fazer aquela pequena separação que a gente sempre faz. Quem tem letra fica de um lado, quem não tem, passa para o outro. Então, repetindo aqui, ó, menos 5y é igual menos 3, o 9 está positivo, vem negativo. E agora a gente pode resolver essa operação aqui, ó. Repete o menos 5y igual menos 3 com menos 9 é o seguinte, estou devendo 3, estou devendo 9. Ao todo, eu estou devendo 12, tá? Agora o 5 vai passar para baixo do 12 dividindo, e a gente vai ficar com menos 12 dividido por menos 5, né? E menos com menos a gente sabe que dá mais, então nossa fração fica positiva. Pronto. Letra B respondida também. Então deixa eu colocar só os valores aqui, ó. Y igual a 9 sobre 5. Y igual a 12 sobre 5. E a gente vai fazer agora essa letra C, tá? Fiquei sem espaço aqui. Eu vou tentar fazer aqui nesse espaço pequenininho, beleza? Eu acho que vai dar. Pronto. A questão está querendo que a gente tire o x e coloque o número 0, tá? E veja como é que fica a conta. Vai dar para fazer aqui porque isso é bem pequeno. Então eu vou colocar aqui o 6 ponto, sai o x, entra o 0. Menos 5y igual a menos 3. 6 vezes 0 é 0, né? Então isso aqui morre. Só repetir o menos 5y igual a menos 3. A gente caiu naquela situação
em que o número que está multiplicando deve passar dividindo, e a gente fica com menos 3 sobre 5. Menos com menos a gente sabe que dá mais, então ficaria 3 sobre 5 positivo. Esse é o resultado para a letra C. Y é igual a 3 sobre 5. E aí a gente acaba essa questão, beleza? Estou fazendo um pouquinho mais rápido para não demorar muito tempo, porque meio que está acumulando, né? Já tem aquele primeiro vídeo, agora tem esse, talvez eu tenha que fazer mais outro. Então vamos lá. Questão 3. A questão 3 diz o seguinte: encontre o valor de y sabendo que o par ordenado é menos 3 e o número que a gente vai descobrir. Só que isso daqui, ó, esse par ordenado, ele é solução dessa equação aqui, ó, x menos 4y igual a menos 1. Então, novamente, é só uma questão de substituir. A gente sabe que o primeiro número corresponde a x, não é? E é justamente o y que a gente quer descobrir. Então, a questão está sugerindo que a gente tire o x da equação, coloque o menos 3 e veja quanto é o valor do y, tá? Basicamente isso. Então, bora fazer essa conta aí, ó. Vai sair esse x e vai entrar o menos 3. Então, fica menos 3 menos 4y é igual a menos 1. Seguindo aquela regrinha, ó. Quem tem letra fica de um lado, quem não tem deve passar para o outro para ficar junto de quem não tem. Então fica menos 4y é igual a menos 1. E esse 3 que está negativo, o sinal está na frente dele, ele fica positivo, né? Então tá aí, ó. Repete o menos 4y, veja só, a gente tem 3 positivo e menos 1. Então, se eu tenho 3 menos 1, eu fico com 2. Agora, o 4 passa para baixo dividindo, a gente vai ficar com 2 sobre 4 negativo. Y é igual, a gente pode simplificar, né? Porque se eu pegar o 2 de cima e dividir pelo 4 de baixo, não vai dar um número exato. Então, a gente vai deixar em formato de fração. Só que 2 sobre 4, a gente pode simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Fazendo a continha, 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, essa é a nossa resposta, tá? Acabou aí a questão 3. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Tá aqui bonitinha, questão 4 ainda na página 87, tá? Ainda na página 87. Vamos lá. Quais dos pares ordenados abaixo são soluções da equação x menos y igual a 7? A questão só está querendo que meio que você substitua no lugar do x o primeiro número, no lugar do y o segundo número e veja se vai dar 7. Basicamente isso, tá? Então, bora fazer a continha aqui, ó. É x menos y igual a 7. Fazendo a primeira troca com a letra A. Então, seria 7 menos 0, que é igual a 7. 7 menos 0 não é 7. Então, a gente tem que isso aqui é verdade, tá? Eita, é para marcar um x. Foi. Aí, agora a gente vai trocar esse daqui, ó. No lugar do x, colocar o menos 7. No lugar do y, colocar o 0. E a questão está dizendo que isso é 7, tá? Só que muito cuidado aqui, viu? Eu tenho menos 7 e eu não estou tirando nada, né? Que é 0. Então, eu tenho menos 7 de um lado e 7 do outro. Isso daqui já não é verdade, tá, minha gente? Porque menos 7 é um número e o 7 é outro número, né? A gente já aprendeu na reta numérica que a gente tem os positivos para a direita, os negativos para a esquerda. O 7 estaria desse lado, o menos 7 estaria desse outro, tá? Então, isso daqui não é verdade, tá? Essa letra B você não marca nada porque é uma falsidade. Na letra C, a gente vai fazer a troca também. Deixa eu só repetir a equação aqui, para a gente não esquecer ela. E a questão está querendo que você tire o x e coloque o 0. Menos, tire o y e coloque o 7. 7 igual a 7. 0 menos 7
continua sendo menos 7 e a gente caiu na mesma situação que a gente tinha no item B, não é? Então isso daqui não é verdade. Cancela isso e cancela isso. Na letra D, repetindo a equação de novo, a gente vai tirar o x e colocar 0, menos, tirar o y e colocar menos 7. Então, menos 7 é igual a 7. Apareceu dois sinais, não foi, minha gente? Então, o que é que a gente faz? A gente não consegue resolver a operação de soma e subtração com dois sinais assim de uma vez. Então, a gente vai ver o que é que prevalece. Menos com menos, a gente sabe que dá mais. 7 igual a 7. E a gente sabe que 0 mais 7 realmente é 7. Então, aqui também é verdade esse item D, tá? Então, aí a gente finaliza essa questão 4. Bora para a questão 5. Pronto. Vamos lá. Complete os itens a seguir com as coordenadas que tornam as sentenças verdadeiras. Então, vamos lá. O ponto simétrico em relação ao eixo y de 3, 4 é... Vamos lá. A questão está querendo aí que a gente veja a questão da simetria, né? Bora só relembrar uma coisinha aqui que a gente aprendeu logo na primeira unidade, que era a simetria em relação ao eixo, a reta numérica, na verdade, né? Então, por exemplo, se eu tenho 1, 2, 3, 4, e pro lado de cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, poderia ser mais, né? Mas eu vou parar no 4 porque eu tô com preguiça. Vamos lá. Se eu tenho essa reta numérica aí, ó, a gente vai pensar na simetria tendo como referência o ponto zero aqui, né? O número zero. Então, por exemplo, se eu tenho o número 2, o número que é simétrico ao número 2 é o número menos 2, porque ambos estão com a mesma distância em relação ao zero. Daqui para cá eu vou ter 2 unidades. Daqui para cá eu vou ter 2 unidades. Então, eles são números simétricos, tá? Mesma coisa tem aqui, ó. O simétrico de menos 4 é o número 4, beleza? Porque se a gente contar em relação ao ponto zero, ao número zero, ambos terão a mesma distância. Eu vou ter 2, 3, 4. Para cá, 2, 3, 4. Então, isso é simetria, tá? Então, basicamente, a gente vai dizer que números simétricos são números iguais com sinais diferentes, né? Basicamente isso. Então, veja que agora a gente vai ter uma questão bem simples para se resolver sabendo disso, né? Porque, ó, novamente a leitura. Complete os itens a seguir com as coordenadas que tornam as sentenças verdadeiras. Item A. O ponto simétrico em relação ao eixo y de 3, 4 é... Aí, veja só. O 4 se repetiu, não é? Em um e no outro. E aqui eu tenho 3. Qual é o simétrico de 3? É o número menos 3, tá? Porque aí, ó, deixa eu tirar aqui para a gente ter a referência. A gente vai ter 3, 4. E o simétrico em relação ao eixo y é menos 3,4, tá? Aí, se vocês quiserem fazer o exercício de desenhar o plano cartesiano e montar esses pontos aqui lá, é interessante, tá? O item B vai funcionar do mesmo jeito. O ponto simétrico em relação ao eixo x de 2 e menos 4 será... Aí a gente tem aqui, ó, 2 e o outro vai ser 4 positivo. Colocando isso aqui, o primeiro é 2 e menos 4, o segundo é 2 e aqui estava a nossa interrogação, né? Porque quem é o simétrico desse cara que não aparece é o número 4. Beleza? Então aí a gente responde essa questão. Eu acho interessante vocês desenharem um plano cartesiano e colocar esses pontos aí para ficar mais visível, tá? Deixa eu fazer aqui com a letra A para vocês verem uma coisa. Desenhar aqui minha reta. Tá aqui, vai dar 1, 2,
3, 4, 5, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, eu acho que aqui já dá, tá? Bora marcar esse ponto aqui, ó, 3 e 4. 3 e 4 é 3 para x, 4 para y. Vai ficar mais aqui em cima um pouquinho, tá? 3 e 4, aqui, ó. Pronto. E agora, o outro ponto que a gente tá falando é menos 3 e 4, tá? Bora marcar ele aqui, menos 3 no x, 4 no y. Quando a gente joga aqui para cima, ó, ele vai ficar aqui, ó. Então veja que eles são simétricos, não é? A esse eixo aqui, ó. Esse vai ser o eixo de referência. Daqui para cá eu vou ter 1, 2, 3 unidades. Daqui para cá eu vou ter 1, 2, 3 unidades. Veja que ele está sendo simétrico ao eixo y, ao eixo que está em pé, tá? Pronto, é basicamente isso. Tentem fazer esse mesmo exercício aí, essa mesma lógica com o item B, beleza? Para vocês conseguirem enxergar direitinho essa questão da simetria. Pronto. Bora para a questão 6, tá? Da página 87 ainda. Página 87. Pronto, vamos lá. Observe os pontos marcados no sistema de coordenadas. Então a gente tem um plano cartesiano aí bem bonitinho. E tem alguns pontos espalhados. Ponto A, B, C, D até o H. As coordenadas do ponto B, no item A, dizem, né? As coordenadas do ponto B tornam verdadeira a sentença x mais y igual a 2. Então, primeiro a gente tem que olhar o ponto B, não é? E o ponto B está aqui. E as coordenadas dele é 1 e 1. Então, é 1 para o x, 1 para o y. A questão está perguntando que se eu tirar o x e colocar o 1, tirar o y e colocar o 1, eu faço essa igualdade aqui ser verdadeira, e acredito que sim, né? Porque no lugar do x eu coloco 1, no lugar do y eu coloco 1, e pasmem, 1 mais 1 é 2. Acabou aí, né? Então, você pode dizer que sim, as coordenadas do ponto B tornam a sentença verdadeira. Letra B. Quais desses pontos tem coordenadas que verificam a equação x mais y igual a 0. Então, minha gente, é vocês fazerem o mesmo exercício que eu fiz aí. Só que ao invés de usar só um ponto, vocês vão fazer com todos, tá? Você pega o ponto A, por exemplo, que está aqui, ó. Qual é a coordenada do ponto A? Menos 1 e 1, não é? Menos 1 para x. Eita. E 1 para o y. Aí eu vou trocar aqui, ó. Então ficaria menos 1 mais 1. Tem que dar 0. E realmente é, né? Vamos ler aqui da direita para a esquerda. 1 menos 1 realmente é 0, tá? Aí vocês vão trocar para ver quais pontos verificam. Eu já vi que o ponto A verifica essa equação. Aí você vai testar o ponto B. Você vai testar o ponto C. Aí eu vou dar uma dica para vocês, né? E vai ser uma dica para evitar fazer todos esses pontos aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Para dar 0, nessas condições aqui, ó, eu vou ter que ter a seguinte situação. Eu vou ter que ter um número positivo. E vou ter que ter um número negativo, né? Vou ter que ter um positivo e um negativo, porque eu vou subtrair um menos o outro e vai fazer dar 0. Porque não existe dois números positivos que quando somado dá 0, né? Então, tem que ser um positivo e um negativo. Só que quando eu olho para todo mundo do primeiro quadrante, todos os pontos que estiverem nessa região do primeiro quadrante aqui, ó, a gente vai esquecer. Por quê? Porque a gente vai ter dois números positivos, tanto no eixo x quanto no eixo y. E esses dois aqui para a gente não faz sentido, né? Da mesma forma, eu vou pensar o seguinte. Se os dois positivos para mim não servem, da mesma forma os dois sendo negativos também não servem, né? Porque imagina aí que esse ponto G aqui mesmo. A gente vai ter ele menos 1, menos 1.
Se eu devo 1 e eu devo 1 ao todo, eu estou devendo 2. E a conta da gente precisa dar 0. Né? Então veja que não faz sentido os dois números serem negativos. Então você esquece também. Então o que faz sentido é o ponto A e o ponto H. Porque o ponto H vai ter o número 1 positivo e o número 1 negativo. Né? Se você fizer 1 menos 1 dá 0. Então você vai dizer que o ponto A, eita, já esqueci, e o ponto H, e o ponto H faz com que a equação seja verificada, tá? Então, ponto A e H só. E aqui a letra C diz o seguinte: e quais pontos verificam a equação x menos y igual a 2? Tá? Aí novamente a gente tem que fazer aquele exercício de pegar o ponto, por exemplo, ponto A é menos 1 e 1. E fazer a troca. No lugar do x, bota o primeiro, no lugar do y, bota o segundo número. Quando você fizer isso, por exemplo, aqui, ó, vai ficar menos 1, menos 1, menos. No lugar do x, coloca 1. E isso tem que dar 2. Cuidado, né? Porque menos 1 com menos 1, a gente viu lá em cima que dá menos 2. E menos 2 não é igual a 2. Então, ponto A, por exemplo, não verifica. Vocês vão fazer isso com ponto B, com ponto C, com ponto D e assim vai. Tá bom? Não vou finalizar isso daqui não, porque senão a gente vai perder um tempinho, tá? Bora para a próxima questão. Eu acho que na página 87 a gente finalizou. A gente vai agora para a página 88, tá? Na página 88 a gente vai ter o seguinte: represente graficamente o sistema. Então, meio que a gente vai ter que verificar como é que esse sistema aparece no plano cartesiano, tá? Ou seja, representar as linhas de cada equação aqui no plano cartesiano. Será que essas linhas se cruzam? Será que elas não se cruzam? Ou será que elas são a mesma linha, né? Então a gente vai fazer esse pequeno teste aí, essa pequena verificação. Pronto, bora agora para a página 88, tá? Tem essa questão 7 aqui. Vou correr mais um pouquinho, tá, minha gente? Porque senão vai ficar muito longo, tá? Eu acho que vai passar até de 1 hora esse vídeo aqui, tá? Mas vamos lá. Represente graficamente o sistema 2x menos y igual a 2 e menos x mais 2y igual a 3, tá? Essa continha aqui a gente fez uma questão parecida da página... Qual era a página, meu Deus? Da página 85, tá? Que é meio que desenhar as linhas de cada equação, as retas de cada equação no plano cartesiano e ver como é que esse sistema aparece lá no plano, né? Então a gente já viu que para fazer isso a gente escreve as duas equações, uma do ladinho da outra assim, né, com um pequeno espaço. Encontra duas respostas para cada equação e marca os pontos que são as respostas lá no plano e conecta os pontos passando uma linha reta, né? Aí a gente vai ver como é que ficaria o sistema. Então vamos lá, começando por esta daqui. 2x menos y tem que dar 2. Então a gente vai pensar no número para colocar no x, pensar num número para colocar no y e que faça a conta da 2, tá? Somente isso. E a gente pode pensar o seguinte: eu posso colocar no lugar do x o número 2, posso colocar no lugar do y o número 2 também. Então vamos pensar o seguinte: ficar 2, tiro o x, coloco 2, menos, tiro o y, coloco 2. Ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 2, fecha em 2. Tá? Então, nossa primeira resposta será o par dos 2. Bora pensar em outra aqui agora, tá? A gente pode pensar no par aqui, ó. Posso pensar em colocar no lugar do x o número 3, tá? E ficaria 2 vezes 3, 6. E no lugar do y eu posso pensar em colocar o 4, porque ficaria 6 menos 4, que dá 2 de novo, que é o que a gente queria, tá? Então, o número 3 e o número 4
são respostas para essa primeira equação. E é só isso que eu preciso, tá? 2 pares de respostas. Vou fazer a mesma coisa para a segunda equação aqui. Pensar em 2 números, né? Para colocar no lugar do x, colocar no lugar do y e que faça a conta agora da 3. E eu vou pensar, por exemplo, em substituir o y primeiro. Para ficar mais fácil, eu posso colocar aqui, ó, 3 no lugar do y, vai ficar 2 vezes 3 que dá 6. Como o x já está negativo, eu posso trocar por 3 também, né? Porque ficaria menos 3, ó, 6 menos o 3 vai dar 3, que é o que a gente queria, tá? Então a gente já tem nosso primeiro par de resposta, 3 e 3. Bora pensar em mais um par de respostas. Posso pensar também em tirar o y, começar aqui, ó, e colocar o 2, que ficaria 2 vezes 2, 4. E para fazer uma subtração com o 4, eu posso colocar o número 1, né? Esse aqui desce o mais, porque 4 menos 1 continua dando 3. Então funciona também, tá? Então é 1 para o x, 2 para o y, tá? E aí a gente encontrou 2 pares de respostas para cada equação. Agora a gente vai fazer a representação no plano cartesiano. Desenha a linha. Tá aqui 4, 3, 2, 1. Eixo X, eixo Y. E vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, bora marcar. Vou começar com essa equação aqui, tá, minha gente? Essas respostas aqui. A gente vai logo marcar elas e conectar os pontinhos com a reta para a gente não se perder. Então, o primeiro ponto é o 2 e 2. A gente marca aqui, ó, 2 para x, 2 para y, ficaria aqui. E o outro ponto aqui é 3 e 4. 3 para x, 4 para y, ficaria mais ou menos aqui. Se eu conectá-los, eu vou ter mais ou menos essa linha aqui, ó. Deixa eu botar uma bolinha maior. Pronto, mais ou menos isso, tá? Essa linha ficou muito fora do ponto. Terceira tentativa falha. Então deixa assim essa linha aqui. Mais ou menos isso aqui. Bora pro outro. O outro que a gente vai ter é a coordenada 3, 3 e a coordenada 1, 2. Então bora marcar isso. 3, 3 é aqui, ó. 3 para x, 3 para y. E 1, 2 é 1 para x, 2 para y, né? Então eu vou conectar esses dois pontos aqui também, tá? Então ficaria mais ou menos nesse formato aqui. Deixa eu ver se eu acerto dessa vez. Ó, agora foi melhorzinho. Pronto, a gente tem esse sistema aí sendo representado nesse formato aqui, tá? Lembrando que essas duas linhas, cada uma representa uma equação, tá? Então, o sistema, que é esse daqui, ele foi representado no plano cartesiano. As duas linhas se encontram e a gente ainda pode dizer que esse é um sistema possível e determinado, tá? Aí a gente meio que finaliza. Bora para a questão. Qual é a próxima questão? Uma coisa da questão 7, né? Só que tem a letra A, B e C para vocês fazerem, tá? Então é bem trabalhoso estar fazendo esses gráficos e aí vocês já sabem como é que faz, né? Já fez 2 questões dessa daí, então vocês vão ficar com a missão de finalizar essa questão 8. Bora para a questão 9. Questão 9 diz o seguinte: observe o gráfico a seguir. Aqui o meu gráfico do plano cartesiano. Diz: este gráfico representa a resolução de um sistema. Observando, é possível afirmar que esse sistema é possível e determinado. Letra B: esse sistema é impossível e determinado. Letra C:
esse sistema é impossível e indeterminado. Letra D, esse sistema é possível e indeterminado. E letra E, esse sistema não tem solução. A gente já viu que a gente tem três possibilidades, não é? Ou o sistema ele pode ser possível e determinado. E quando é que isso acontece? Quando você desenha as retas de cada equação e ela acaba se cruzando em um determinado ponto, né? Então a gente vai dizer que esse sistema é um SPD. Só que se a gente olhar direitinho aqui, a gente não tem duas linhas, a gente só tem uma. Então é meio que a gente precisa já esquecer esse item A aqui, né? Esquece porque não faz sentido. Letra B, esse sistema é impossível e determinado. Então vejam só, a gente tem até sistema impossível. Impossível e determinado, essa palavra aqui já não existe, né? A gente tem possível e determinado, agora impossível e determinado não, tá? Então não faz sentido também ser a letra B. Letra C, esse sistema é impossível e indeterminado. A mesma coisa, a gente só tem até sistema impossível. Só que se juntar impossível e indeterminado também não rola, né? Então meio que a gente esquece essa letra C. Já a letra D diz o seguinte: esse sistema é possível e indeterminado. Aí a gente tem que olhar com carinho, né? E letra E, esse sistema não tem solução. Aí, a nossa resposta vai ser a letra D, beleza? Mas bora só justificar isso aqui, ó. Um sistema não tem solução significa que a gente vai ter duas linhas para cada uma representando uma equação, só que as linhas elas são paralelas, não é? Então veja que a gente já teve duas situações. Uma quando se cruza, desculpa aí. Uma quando as retas se cruzam, que aí a gente diz que é um sistema SPD, sistema possível e determinado. A gente tem esse aqui que não tem solução, que é um sistema impossível, né? É só sistema impossível, quando as duas retas são paralelas, quando elas não se tocam em nenhum momento, né? E a gente vai ter esse sistema aqui, ó, que você desenha a reta de uma equação, aí depois você desenha a reta da outra equação. Só que uma vai estar sobre a outra, né? Na verdade, as duas são exatamente iguais. Então a gente não vai ter duas linhas, a gente só vai visualizar uma única linha, né? E isso a gente vai chamar de sistema possível, só que indeterminado, que é justamente esse item D aqui, tá? Então aqui é... Pronto, bora finalizar agora essa lista de exercícios aí da gente com essa questão 10 da página 88, né? É uma questão até relativamente simples, tá, minha gente? Ela diz o seguinte: a figura abaixo representa o gráfico da reta 2y menos x mais 2 igual a zero. Significa que essa linha aqui, ela representa essa equação, tá? Pronto. As coordenadas cartesianas do ponto P, indicado nessa figura são... Então, o ponto P está aqui, ó. A gente quer saber qual é o valor do x e qual é o valor do y. Só que do y a gente já sabe, né? É 3. Então, seria o valor do x que a gente não sabe e o valor que a gente sabe do y, tá? O que é que a gente tem que fazer aqui, ó? Descobrir o valor do x, tá? Que é o primeiro número que está desconhecido aí. Se a gente já sabe o valor do y, faz sentido eu tirar o y lá na equação e colocar o valor que a gente sabe que é 3, não é? Porque aí fica uma única letra para a gente tentar descobrir, e isso aí é muito fácil, a gente consegue fazer com uma equaçãozinha de primeiro grau básica, né? Então vamos fazer nossa conta aí. A gente já sabe que pode trocar o y por 3, né? Repete o menos x mais 2 igual a 0. Pronto, resolvendo a conta aqui, ó, 2 vezes 3 é 6, menos x mais 2 igual a 0. A gente tem 6 e 2, e eles são positivos, então a gente pode somar. Então ficaria 8 menos x igual a 0. A perguntinha é: eu troco esse x por quanto? Que quando eu subtraio com 8, faz a conta dar 0.
Então a gente pode testar o seguinte, ó. Eu vou tirar o x e colocar 8. 8 menos 8 dá 0. Então a gente descobriu que o x vale 8. Tá bem simples. Então o primeiro número é 8, o segundo número é 3 e esse aqui é o ponto P, beleza? E a gente olhar aqui é a letra C. E aí a gente finaliza, tá? Vou mandar isso aqui lá na Agenda Edu para vocês. E qualquer coisa vocês assistem aí, tentam tirar suas dúvidas e persistindo dúvidas vocês falem comigo na sala, tá?